Bem, amigos, uma boa noite para todos. Já há algum tempo nós estamos estudando as técnicas da mediunidade e os estudos do Evangelho. Eu suspendi um pouco os estudos do Evangelho para que a gente pudesse concluir um pouco mais os estudos da mediunidade. Antes nós estudamos as técnicas da mediunidade. Agora nós estamos fazendo um breve resumo de tudo que nós já estudamos, para que assim que comecemos ou recomecemos o estudo dos evangelhos, aliás, de todos os fenômenos, inclusive bíblicos, que existem, em termos do espírito, do espiritismo, da ciência espírita, nós tenhamos um pouco mais de detalhamentos e conhecimentos. Hoje nós vamos, em continuidade, falar do nosso centro de forças, que nós trabalhamos tanto, nossos órgãos, todos os nossos órgãos, e a glândula pineal, que é a fonte praticamente de todas as nossas comunicações. Nós sabemos, e eu sempre digo isso, nós sabemos que os espíritos encarnados e desencarnados são dotados de um corpo fluídico, semimaterial, como dissemos quando na última palestra nós falamos sobre o fluido cósmico universal e sobre os fluidos espirituais. É um corpo semimaterial. Isto é, composto de fluidos de diferentes estados de condensação. Este corpo fluídico é o perispírito ou corpo espiritual de Saulo de Tarso. O perispírito está intimamente, meus irmãos, intimamente regido por vários centros de forças, como nós já estudamos, que trabalham vibrando uns em sintonias com os outros, sob o poder diretor da mente. A mente é o que determina, como eu já disse e repito, o funcionamento mais ou menos equilibrado desses centros de força, e são eles que dão condições para que o perispírito desempenhe as suas várias funções. A localização desses centros de força, nós já estudamos, no perispírito corresponde à dos plexos no corpo físico, com exceção dos que estão no crânio perispiritual, o coronário e o frontal, que se liga aos centros encefálicos. Daí nós temos que levar em consideração, os plexos são feixes nervosos do corpo físico, onde há maior concentração de nervos. Os centros de força são também denominados de discos energéticos e centros vitais, mas são vulgarmente conhecidos pelo nome de chakras, que é uma palavra oriental em sânscrito. Chakra, em sânscrito, quer dizer roda, pois eles têm a forma circular, com mais ou menos 5 centímetros de diâmetro. Possuem vários raios de ação que giram incessantemente com a passagem da energia, lembrando um ventilador em movimento. É assim que as pessoas veem o chakra. Cada um tem as suas cores próprias, características. Quanto mais evoluída uma pessoa, mais brilhantes são as suas cores. Alcançam maior diâmetro e os seus raios giram com maior desenvoltura. É como vemos isso nos chakras dos indivíduos. São eles que distribuem, controlam e dosam as energias que o nosso corpo físico necessita, meus irmãos. É muito interessante que a gente analise que esses chakras também regulam e sustentam nossos sentimentos, as nossas emoções, e alimentam as células do pensamento. É através dos centros de forças que são levadas as sensações do corpo físico para o espírito. Como eu disse na palestra passada, nós temos o espírito, o perispírito, que é exatamente o que é utilizado pelo espírito para a comunicação com o nosso corpo físico e moldagem do nosso corpo físico. Nós ajudamos isso a semana passada. É através desses centros de força que são levadas as nossas sensações,
ao corpo físico, pelo espírito. Pois são eles que captam as energias e as influências exteriores todas. O fluido cósmico universal que nós tratamos na reunião passada, ao ser absorvido e metabolizado pelo centro coronário, como nós já dissemos nos estudos anteriores, em fluido espiritual, é uma energia vitalizadora, imprescindível para a dinâmica do nosso corpo físico, sentimentos, nossas emoções e nossos pensamentos. Após essa metabolização, essa energia circula pelos outros centros de força e é canalizada através da rede nervosa para todo o organismo com maior ou menor intensidade de acordo com o estado emocional da criatura, porque eles são subordinados a impulsos da mente, irradiando-se posteriormente ao seu derredor, formando a nossa aura, que é uma espécie de espelho fluídico capaz de refletir o que se passa no campo psíquico. Ela reflete o nosso estado de espírito. A nossa aura reflete o nosso estado de espírito. Hábitos, condutas e ações nocivas, todos os atos contrários às leis divinas, tornam esses chakras desequilibrados e comprometem o funcionamento harmonioso do conjunto. Daí os passos para o reequilíbrio. Tal seja a viciação do pensamento que nós tenhamos, tal será a desarmonia no centro de força correspondente, que reagirá sobre o corpo físico, como eu venho dizendo sempre. Por exemplo, uma pessoa que usa de maledicência, de calúnia, o que ela desequilibra no nosso corpo físico? Desequilibra o nosso centro laríngeo. Daqui a pouco você está com uma rouquidão que você não entende por quê. Olha que coisa interessante. Os sentimentos inferiores, como inveja, ciúme, egoísmo, vaidade, mágoa que nós guardamos das pessoas, desequilibram o nosso centro cardíaco. Por isso aquelas taquicarias, quando você fica muito irritado, raivoso, ou existe alguma mágoa. Sexo sem amor, sem respeito ou sem responsabilidade. Desequilibra o que, meus irmãos? O centro genésico do homem e da mulher. Quanto mais equilibrados e harmônicos entre si, mais saúde física e psíquica para a criatura e maior carga de energias ou forças vitalizadoras teremos para doar no processo de radiação, principalmente quando damos um passe. Ao equilibrar, o equilíbrio na realidade, para os nossos chakras, conseguiremos através de nossa reforma íntima, que tanto Divaldo e Joana de Ângeles falam, pela reforma moral de cada um de nós, através do burilamento de nossas facetas negativas, procurando desfazer-nos das imperfeições que ainda trazemos dentro de nós de milênios e milênios de reencarnações. Nós, quando estudamos técnicas da mediunidade, nós tratamos do centro coronário. Eu agora vou fazer uma síntese. É o mais importante pelo seu alto potencial de radiações. Nele se assenta a ligação com a mente. Relaciona-se materialmente com a epífise ou glândula pineal, que nós vamos tratar hoje, ligando os planos espiritual ao plano material, a nossa, que eu chamo, antena ambulante. Recebe em primeiro lugar o estímulo do espírito comandando os demais centros de força, vibrando, porém, com eles em regime de interdependência. São ligados entre si, meus irmãos. Obedece ao comando coronário, mas cada um tem a sua função própria. É como se todos formassem uma orquestra e o coronário fosse o regente, a nossa mente. Dele emanam as energias de sustentação de todo o sistema nervoso.
É o grande assimilador das energias solares e captador dos raios que a espiritualidade superior envia para a Terra. Nós estudamos isso, capaz de favorecer a sublimação das almas. Esse centro de força desenvolve-se na proporção da evolução espiritual de cada um de nós. Relaciona-se materialmente com o córtex cerebral. Trabalha em movimentos sincrônicos e de sintonia com o centro coronário, da qual recolhe os estímulos mentais, transmitindo impulsos e anseios, ordens e sugestões aos órgãos e tecidos, células e implementos do corpo por que se expressa. É responsável, no entanto, pelo funcionamento dos centros da inteligência. Comanda os 5 sentidos: a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. Comanda através da hipófise, a glândula pineal, através da hipófise, com todo o sistema glandular interno, com exceção do timo, que nós já trabalhamos tanto e falamos sobre ele, da tireoide e da paratireoide. Administra todo o sistema nervoso. O coronário fornece as energias e administra essas energias. É por esse centro de força que podemos, segundo a nossa vontade, irradiar calma, alívio, equilíbrio, conforto a quem esteja necessitando, bastando usar a força do pensamento. Como eu sempre digo, a força do pensamento, a maior força da energia, a maior energia do universo é a força do pensamento. É responsável pelos poderes mentais que cada um de nós tem. O laríngeo controla os órgãos da respiração, da fala e as atividades do timo, da tireoide e das paratireoides. Relaciona-se com o plexo cervical. É um centro de força muito desenvolvido nos grandes cantores e oradores. São belíssimos cantores e oradores, tenores, e uma coisa extraordinária, oradores, inclusive, Divaldo é um deles, que é orador. Ele, Divaldo, não é um palestrante, não é um expositor, ele é um orador. Então ele tem um centro laríngeo extremamente desenvolvido. O centro cardíaco, meu irmão, ele controla, regula as emoções, comanda os sentimentos que nós temos, é responsável pelo funcionamento do coração e do aparelho circulatório. Relaciona-se materialmente com o plexo cardíaco. Faça tudo, mas pelo coração. A Bíblia está cheia de tudo que se fala. Ore com seu coração. Ame a Deus e a seu irmão com todo o seu coração. Isso, se você viu os Salmos, a Bíblia está cheia, recheada da palavra coração. Eu até ia fazer uma estatística, mas é tanta coisa que nesses 35 anos de estudo da Bíblia que eu não contei a quantidade de vezes que o coração é expressado. Mas eu vou chegar para vocês, eu ainda vou fazer esse levantamento e venho aqui e digo como é, quantas vezes está escrito a palavra coração. O esplênico, como eu disse nos estudos anteriores, é responsável pelo funcionamento do baço. As pessoas não têm ideia da importância do baço. Pela formação e reposição das defesas orgânicas do sangue. Porque o baço, meus irmãos, funciona como um filtro. É ele que relaciona-se materialmente com o plexo mesentérico e baço. Ele simplesmente, o esplênico, ele serve como filtro para que o sangue flua normalmente para todo o nosso centro de forças que nós temos e o nosso cérebro.
O centro gástrico, inclusive eu me lembro na época que quando nós estudamos o centro de força, nós falamos sobre as obsessões e aonde elas se situavam em nosso centro de força, em nossos organismos, em nossos órgãos. Mas não é esse o caso agora, vai ser depois. Depois eu volto a falar sobre o que nós já falamos antes, sobre as obsessões. Gástrico ou umbilical, responsável pelo aparelho digestivo. Relaciona-se com o plexo solar, é o que nós chamamos de plexo solar. Ele é responsável pela absorção dos elementos. O centro genético ou básico, meus irmãos, relaciona-se com o plexo sacro e lombar. E muitos obsessores se instalam na parte lombar e também na parte do sacro. Responsável pelos órgãos reprodutores e das emoções daí advindas. Como diz André Luiz, prestem atenção no que diz André Luiz, nele se assenta o santuário dos sexos. Olha, santuário do sexo. É responsável não só pela modelagem de novos corpos físicos, como pelos estímulos criadores com vista ao trabalho, associação e a realização entre as almas. São essas energias sexuais, quando equilibradas, que levam o homem a pesquisar no campo da ciência, da tecnologia, com vista a descobrir remédios, vacinas, inventar aparelhos, máquinas que visem a melhorar a qualidade de vida dos homens. É com base no centro genésico e no centro básico que nós chamamos. Levam também as pessoas a criarem no ramo das artes, da literatura, grandes escritores, grandes pintores, ou em qualquer outro ramo cultural que seja, ou educacional. Excelentes pedagogos, por exemplo, nós temos excelentes pessoas da área pedagógica, educacional, que têm o sacro genético extremamente desenvolvido. Agora, quando equilibradas, levam as pessoas a se dedicarem a obras beneméritas, a se associarem para promover os homens socialmente, para estabelecerem a paz e a concórdia entre a humanidade, a defender a natureza. Quanto mais evoluída a pessoa, nunca esqueçam disso. Quanto mais evoluída a pessoa, mais ampliação terá suas forças sexuais em inúmeras atividades para o bem. Vai havendo maior diversificação na canalização dessas energias. Elas deixam de ser canalizadas somente para o erotismo, como acontece nas pessoas menos evoluídas. As que já conseguem viver em regime de castidade, sem tormento mental, podem canalizar essas energias para o trabalho e benefício do próximo, para o campo da ciência, da cultura e da mediunidade. Mas e a nossa glândula pineal? Vamos tratar dela agora? Nós já falamos tanto sobre ela no nosso curso de técnica de mediunidade, mas vou fazer um resumo. Jorge Andréa, um excelente médico psiquiatra, expositor e escritor espírita de primeira linha, que há muitos anos tem se dedicado aos estudos da mediunidade, como eu faço há 50 anos, e das obsessões, afirma-nos no seu livro Nos Alicerces do Inconsciente o seguinte: a tríade por excelência da mais alta expressão no mecanismo mediúnico seria representada, primeiro, pela glândula pineal, segundo, pelos centros de energia vital, os nossos chakras, pelo sistema neurovegetativo, meus irmãos. Como podemos notar, a glândula pineal e o sistema neurovegetativo são órgãos do corpo físico e os centros de energia vital são órgãos do corpo perispiritual. Como eu disse na reunião passada, na nossa palestra passada, quem molda o corpo físico é o corpo espiritual, tá aí?
Estou repetindo. A glândula pineal foi bastante conhecida dos antigos, fato observado através de descrições existentes. A escola de Alexandria, por exemplo, participou ativamente dos estudos da pineal que achavam-se ligados a questões religiosas. As questões religiosas. Muito bem. E os gregos, só para dando aqui uma lembrança sobre os gregos, eu não posso deixar de falar sobre os gregos conheciam como conarium, e os latinos chamavam pinealis, semelhante a uma pinha. Quando estava fazendo aquele curso sobre técnica de mediunidade, eu disse que eu fiz uma autópsia, que na minha época de estudante de direito a gente fazia autópsia para descobrir a causa da morte de determinadas pessoas, para ajudar a nossa defesa na época, ou a nossa acusação, dependendo se você é promotor ou não. Então o que acontece? Esses povos, em suas dissertações, localizavam na pineal o centro da vida. Mais tarde, os trabalhos sobre a glândula pineal se enriqueceram com estudos de De Graaf, Stenon e Descartes, já em 1677. Fez uma minuciosa descrição da glândula, atribuindo-lhe papel relevante que se tornou conhecida até os nossos dias. Para ele, olha bem, para ele, a alma é o misterioso hóspede da glândula pineal. Eu tenho dito isso. No início do século XIX, embriologistas relacionaram a pineal ao terceiro olho de alguns répteis lacertídeos na Nova Zelândia e passaram a considerá-la como órgão vestigial, abandonado pela natureza, o que atrasou em muito os estudos sobre a pineal. O próprio Freud em si dizia que a pineal se congelava aos 15 anos, era responsabilizado pela libido, e a partir dos 15 anos o homem estava completo e a pineal estava congelada. Eu tive uma pineal. A pineal tem em torno de 1 centímetro e fica a 45 graus. É o que nós chamamos a moleira das crianças. Eu tive uma em minha mão, como eu tive um hipófise, tive um cérebro na minha mão, então eu estudei todos os centros de forças pegando em mim. Por isso estou falando com vocês com propriedade. Porém, em 1954, vários estudiosos publicaram um livro com um somatório crítico de toda a literatura existente sobre a glândula pineal, chegando a algumas conclusões que foram comprovadas em trabalhos subsequentes. Dentre estas, eu posso dizer algumas para vocês. Eu vou dizer que, inclusive, foi muito interessante que Jung brigou com Freud por causa disso. Que Jung já estava um pouco mais para a psicologia do que para a psicologia freudiana. Primeiro, que a glândula pineal passou de um órgão sensorial a uma glândula de secreção endócrina. Entretanto, permanece sofrendo influência da luz. Ou seja, a luz inativa a pineal e a ausência de luz ativa a pineal. Segundo, a pineal teria influência sobre o amadurecimento das glândulas sexuais, ovários e testículos quando atuante. A pineal inibiria o desenvolvimento dessas glândulas e a inatividade da pineal permitiria o seu desenvolvimento, ocorrendo assim o aflorar da sexualidade, já que são coisas freudianas. Seus hormônios favoreceriam o sono, diminuiriam crises convulsivas, sendo por isso conhecida como a glândula da tranquilidade. Outros que atuaria ainda como reguladora das funções da tireoide, pâncreas e suprarrenais. Seria ainda uma reguladora global do sistema nervoso central. Temos até aqui um ligeiro resumo do que a ciência oficial conhece hoje sobre a glândula pineal, mas não é assim. A ciência espírita diz diferente, vai mais fundo.
Busquemos agora as considerações da ciência espírita do Livro dos Médiuns, no item 226. Gravem isso. Livro dos Médiuns, estou falando da ciência espírita agora. Livro dos Médiuns, item 226. Questiona Kardec aos espíritos. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral do médium? A resposta foi não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, não depende da moral. Tecem a seguir valiosos comentários quanto ao problema do uso da faculdade mediúnica. Interessa-nos, porém, a expressão textual dos espíritos. A faculdade propriamente dita se radica no organismo. Esta afirmação aguça-nos a sã curiosidade de pesquisar em torno da sede da mediunidade, como a gente tem feito até agora. Qual seria o órgão responsável por tal aquisição fundamental do espírito encarnado? Qual seria? Na época em que Kardec codificou o espiritismo, preste atenção, pouco se conhecia da anatomia e a estrutura microscópica da pineal e muito menos ainda de suas funções. Com o avanço da ciência, porém, houve condições de recebermos informações mais amplas dos espíritos através das obras complementares da codificação. André Luiz, gente, pelo amor de Deus, leiam o André Luiz, olha que coisa magnífica. Ele fez todo esse estudo complementar que Kardec na época não tinha condições de fazer. E, sem dúvida alguma, o autor espiritual que mais ampla elucidação fez sobre o assunto foi André Luiz, hoje estudado em algumas faculdades. Inclusive, em Missionários da Luz, no livro psicografado por Chico Xavier, no capítulo 1 e 2, André Luiz, estudando um médium psicógrafo com o instrutor Alexandre, observa a epífise. Olha que coisa interessante. Observa a epífise, ou pineal, do médium que está a emitir intensa e luminosidade azulada, e o instrutor Alexandre esclarece a ele. Veja como diz. Por isso é importante ler Missionário da Luz, capítulo 1 e 2. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a pineal desempenha o papel mais importante. André Luiz observa: reconheci que a glândula pineal do médium expedia luminosidade cada vez mais intensa. A glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante e ao redor seus raios formavam um lótus de pétalas sublimes, como os orientais falam. André Luiz prossegue narrando o que vê. Examinei também atentamente os demais encarnados. Em todos eles a pineal apresentava nota de luminosidade, mas em nenhum brilhava como no médium em serviço. Alexandre esclarece: pode reconhecer agora que todo centro glandular é uma potência elétrica. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção dos raios peculiares à nossa esfera espiritual. É na pineal, como eu disse antes várias vezes, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria, a potência divina dorme embrionária. Por isso que as pessoas não têm a mediunidade expandida. Em Evolução em Dois Mundos, também de André Luiz, no capítulo 9, muita gente já leu a Evolução em Dois Mundos, fala da evolução do cérebro. André Luiz explica a evolução da pineal, que deixou de ser um olho exterior, como era dos lacertídeos da Nova Zelândia, para fazer parte do cérebro em seu interior, na zona mais nobre, o tálamo, relacionando as emoções mais sutis. Em Missionários da Luz, quando a gente estuda Missionários da Luz, o instrutor Alexandre, instruindo André Luiz, fornece ainda outras informações. Olha o que diz o instrutor Alexandre a André Luiz.
Não se trata de um órgão morto, segundo as velhas suposições, a nossa pineal, a nossa epífise, a nossa moleirinha de criança. É a glândula da vida mental. Gravem isso. A epífise, a pineal, é a glândula da vida mental. Ela acorda nos organismos do homem na puberdade as forças criadoras e em seguida continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Psicólogos atentem para isso. Aos 14 anos aproximadamente, a glândula reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seu maravilhoso mundo de sensações e impressões na esfera emocional. Entrega-se à criatura a recapitulação da sexualidade, examinando o inventário das suas paixões vividas em outras épocas, em outras vidas, já que somos milenares, que reaparece sob fortes impulsos. Ela preside aos fenômenos nervosos da emotividade, como órgão de elevada expressão no corpo etéreo. Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, as quais liga a existência umas às outras, na sequência das lutas pelo aprimoramento da alma e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras do que a criatura se acha investida. Como eu tenho dito desde a aula passada, da palestra passada. Nós falamos sobre os fluidos espirituais, o perispírito. Agora estamos falando sobre a glândula pineal, a mais importante de nosso organismo. Vamos então atribuir à glândula pineal funções que só agora estão sendo esclarecidas pela ciência oficial. Só agora! Olha lá! São 180, 60, antes de Kardec, 600 anos, Mesmer já falava sobre isso. Mas vamos lá. Vamos atribuir à glândula pineal as funções que só agora estão sendo conhecidas pela ciência. A ciência agora já está nas faculdades, nos hospitais, estudando um homem integral, um ser integral. O homem é um ser integral. Mas você não pode tratar o corpo sem tratar o espírito, sem tratar a alma. Uma coisa depende da outra, são integradas. Espírito, perispírito, corpo físico. Segundo a revelação de nossos instrutores espirituais, meus irmãos, ela domina o campo da sexualidade, a pineal, e estabelece contato com o mundo extracorpóreo. É nossa antena ambulante. Como eu disse. Continuando as elucidações doutrinárias, meus irmãos, preste bem atenção no que estou dizendo. Continuando as elucidações doutrinárias que eu estou tentando colocar para vocês, depois de todo aquele profundo estudo de técnica de mediunidade, estou fazendo uma síntese para que a gente possa consolidar nossos conhecimentos e evoluir no estudo do Evangelho no futuro. Continuando essas elucidações, preste atenção, voltemos ao livro Missionários da Luz, de Chico Xavier. André Luiz. E vamos encontrar André Luiz surpreso com a amplitude de função da pineal. Porque ele, como médico daqui na Terra, quando era um corpo físico vivo, no conceito de vivo aqui na Terra, ele não tinha esse conhecimento da importância da pineal. Ele não tinha. Então, olha que coisa interessante. O André Luiz diz o seguinte, ele, surpreso com isso, ele fala que as glândulas genitais são demasiadamente mecânicas para guardarem os princípios sutis e quase imponderáveis da geração. Acham-se absolutamente controladas pelo potencial magnético de que a pineal é a fonte fundamental. As glândulas genitais, meus irmãos, segregam hormônios psíquicos
ou unidades, forças que vão atuar nas energias geradoras. Os cromossomos das bolsas seminais não lhes escapa a influenciação absoluta e determinada da pineal. Aí o instrutor de André Luiz conclui dizendo: Alexandre prossegue fornecendo valiosas informações sobre a influência do nosso estado emocional, sobre as gônadas, via glândula pineal. O que é de grande importância para os padrões de conduta íntima de cada um de nós, que deve vigorar em cada um de nós sempre. Então observem que eu estou fazendo uma síntese daqueles profundos estudos gravados anteriormente em outras palestras que fizemos, que estão no YouTube e todas elas constam do Facebook. Mas, posteriormente, vocês podem colocar, se inscrever em meu canal e escolherem os vídeos de seus interesses, inclusive daqueles que eu falo sobre desdobramento, sobre o sono, sobre o perispírito, sobre toda essa estrutura. Eu sou um estudioso do Espiritismo há 50 anos ou um pouco mais, e da Bíblia há mais de 35, comparando com a ciência espírita. Então eu tenho condição de dizer para vocês e de esclarecer as dúvidas. Eu agradeço a todos os presentes que aqui tiveram, inclusive a Varantes, Fátima Costa. Eu não disse o nome de todos para não interromper a linha de raciocínio que eu estava adotando. Gostaria que anotassem, por favor, os livros que eu indico agora. Primeiro, o Livro dos Médiuns. Depois que, naturalmente, as pessoas, para ler o Livro dos Médiuns, leram o Livro dos Espíritos. Mas o Livro dos Médiuns. Segundo livro, Missionários da Luz, André Luiz pelo Espírito Chico Xavier. O Livro dos Médiuns é de Allan Kardec. Evolução em Dois Mundos, André Luiz, Chico Xavier. Grilhões Partidos. Eu sou apaixonado por Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco. Foi um extraordinário espírita, Manuel Filomeno de Miranda. Entre a Terra e o Céu, André Luiz, pelo Espírito de Chico Xavier, pela unidade de Chico Xavier. Forças Sexuais da Alma. Olha que coisa linda. Esse livro, Forças Sexuais da Alma, de Jorge Andréa. Não esqueça, anotem. Forças Sexuais da Alma, Jorge Andréa. Procurem. E Nos Alicerces do Inconsciente, também, de Jorge Andréa. E com isso, meus irmãos, eu peço que nós elevemos nosso pensamento a Deus e agradeçamos os conhecimentos que nós estamos adquirindo, porque aqui o verdadeiro aprendiz sou eu, sou um aprendiz há mais de 50 anos e me considero no jardim da infância, mas eu já li isso tudo e eu sugiro que vocês façam o mesmo. Vocês vão ter uma vida diferente e vão sentir que as coisas não são tão assim como a ciência comum, ciência oficial, diz. Há uma ciência quintessenciada, é a ciência espírita. Vamos estudá-la, continuar? Fizemos um curso lindo de técnica de mediunidade. Estamos agora fazendo uma síntese dele. Uma boa noite e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, meus irmãos.